Acharam o quê? Que eu tava cantando funk, descendo até o chão? Que podemos ser úteis, chefe. Úteis? Úteis vocês nunca são, suas lesmas. Traga minha amostra pro produto contra materiais que chegar logo pela manhã. Beijos! Hoje estou entediado. Preciso achar algum trouxa para fazer alguma das minhas brincadeirinhas. Chefe, eu ando chamado Adoro Saad. Diz ser seu devedor. Eu preciso falar. Acho que o meu brinquedinho acaba de chegar. Manda aí entrar. Com licença, senhor Lourenço. Antônio, que bom vê-lo. Hoje vence o prazo de pagamento do dinheiro que emprestei. Veio me pagar? Então, senhor, vim pedir mais prazo. Infelizmente, não tenho a quantia para lhe pagar no momento. A seca e a geada prejudicaram a produção de legumes, verduras e frutos e não consegui as vendas que pretendia para lhe pagar no que devo. O problema é seu. Ficou estabelecido em contrato, o pagamento tem que ser hoje. Não esperarei mais um dia sequer. Senhor, me dê um voto de confiança, eu posso pagar juros pelo atraso. Nada feito. O pagamento tem que ser hoje, agora. Mas como? Se eu não tenho dinheiro? Esqueceu que você tem um pagamento alternativo para o contratual? Com a tira de perda retirada do seu peito esquerdo? O quê? O senhor não pode estar falando sério. Quando disse isso no dia, eu pensei que fosse brincadeira. Enganou, seu mulão. Eu nunca brinco quando o assunto é dinheiro. Não. Lucas, segura esse caloteiro. Murilo, tome o bisturi. Não, pelo amor de Deus, não, eu imploro. Agora você implora? Na hora de me chamar de neguinho hoje de fome, não sou gratidão pelo empréstimo do meu dinheiro. Pode dobrar os juros, eu vou lhe pagar cada centavo emprestado. Contrato para ser honrado. Dinheiro nenhum nessa situação de ter um pedaço da sua pele. Murilo, corte sobre o coração, retire uma tira de 10 centímetros de comprimento, 10 de largura. Não, pelo amor de Deus, eu imploro. Paramos! Qualquer um meteu a tiro! Soltem o rapaz! Vamos para o alto! E agora, direto para a delegacia! Vocês estão presos, seus canalhas! E você pensa que é? Por que pensa que está falando? Eu sou a delegada e estou falando com canalha. Levante já os braços ou eu começo a atirar. Primeiro, nas suas pernas. Não fala sério. Não? Então, 1, 2, Ok, vai se arrepender. sem ameaças! Vamos! Direto pro camburão, seus covardes! Declaro abertos os trabalhos da 28ª sessão da 9ª reunião do Tribunal do Júri desta comarca, do ano de 2024. Determino ao senhor escrivão que realize a chamada dos jurados convocados. Convocados para esta sessão do Tribunal do Júri e que poderão compor o conselho de sentença, senhora Ana Júlia Luna Coziano da Silva, Bruno Caíque de Souza Silva, Eduardo Micaele da Silva Gomes, João Eduardo dos Santos Machado, Juscelino Henrique de Oliveira, Laura da Silva Nascimento, Lívia Maria Rocha Carneiro, Luiz Felipe da Silva, Maria Fernanda de Oliveira, Maria Luísa Ramos Patrício, Maria Luísa Garcia, Marielle Araújo Antunes, Mauro Oliveira de Castro, Paloma da Cruz Santos, Pedro Lázaro de Lima Ferreira, Rayane Aparecida da Silva Luiz, Vinícius Saturnino Lateno e Johanna Gabriele da Silva Farias. Tendo comparecido o número dos jurados, declaro instalada a presente sessão.
será submetido a julgamento o réu Lourenço Santana, cuja qualificação e resumo do crime será lido pelo senhor Guilherme Luna Neposiano, que funcionará juntamente com o senhor Cauã Esquiavão como escrivães na presente reunião deste Tribunal do Júri. Autos 242 do ano de 2021, cuja denúncia realizada pelo senhor Antônio Saad acusa Lourenço Santana, brasileiro, casado, nascido aos 18 dias do mês de junho de 1985, no estado do Ceará, autônomo, atualmente residente e domiciliado neste município e comarca, do crime de homicídio, tipificado no Código Penal Brasileiro, que proclama: artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Parágrafo 2º, seu homicídio é cometido, inciso 3º, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Parágrafo 3º, a pena é duplicada. Inciso 1º, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Uma vez tendo sido recebida a denúncia, após ouvido o Ministério Público, a defesa realizadas as audiências para oitiva do acusado, denunciante e testemunhas arroladas, conforme estabelece a legislação penal brasileira vigente. O réu, sem nenhum prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, será julgado na forma da lei na data de hoje, motivo pelo qual se convocou a presente reunião deste Tribunal do Júri. Procederei à chamada dos jurados que deverão compor o conselho de sentença. Devo adverti-los, entretanto, que são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro ou genro ou nora, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta. Também não poderão servir como jurados aqueles que tiverem parentesco com o juiz, com o promotor, com o advogado, com o réu e com a vítima. Defesa e acusação deverão se manifestar quanto à aceitação ou recusa dos sorteados, em caso de recusa, justificando a mesma. Maria Luísa Garcia. Acusação aceita. Vinícius Saturnino Alateno. Acusação aceita. Mauro Oliveira de Castro. Acusação aceita. Marielle Araújo Antunes. Acusação aceita. Paloma da Cruz Santos. Acusação aceita. Rayane Aparecida da Silva Luiz. Acusação aceita. Eduarda Micaele da Silva Gomes. Acusação aceita. Peço a todos os jurados sorteados que se levantem para o compromisso do Conselho de Sentença deste Tribunal. Ao final do compromisso, os membros do Conselho de Sentença deverão se manifestar, dizendo: assim prometo. Senhores jurados, em nome da lei, convido-vos a examinar com imparcialidade esta causa e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e senso de justiça. Pode sentar. Solicito a segurança que faça entrar o réu para que seja interrogado perante este tribunal. Seu nome? Sua idade? O senhor não está obrigado a responder as perguntas,
mas caso não as responda, o seu silêncio poderá prejudicar a sua defesa. Conforme o inquérito policial de número 172 de 2020, o senhor, na condição de credor do senhor Antônio Saad, determinou que se fizesse uma incisão sobre o peito esquerdo da vítima para a retirada do tecido epidérmico, como forma de pagamento de um empréstimo em dinheiro, a juros exorbitantes, usado para custear o cultivo de verduras, legumes e frutas que, comercializadas, garantiriam o pagamento da referida dívida. Tendo o senhor Antônio Saad comparecido na data estabelecida em contrato para pedir-lhe uma prorrogação do pagamento, além de ter o pedido recusado, foi impedido de retirar-se do seu escritório e, por ordem sua, imobilizado por 2 seguranças, tendo um deles ordenado que procedesse à incisão para a retirada do tecido epidérmico, ciente de que tal procedimento poria fim à vida da vítima por parada cardíaca. O que o senhor quer dizer à sua defesa? Então, o senhor Antônio, né, foi no meu escritório, foi emprestar, né, o dinheiro e emprestei essa quantia para ele, e dei um prazo para ele pagar, estava em contrato, dei o contrato para ele ler, ele releu e assinou o contrato. E nesse prazo que eu dei para ele, aconteceu uma tragédia, sabe? Tipo, o meu filho ficou com uma doença gravíssima que eu precisava daquele dinheiro para pagar, e eu fiquei muito nervoso, sabe? E fiquei exaltado, mas daí eu fiquei muito exaltado. Com a palavra, a acusação aqui representada pela promotora de justiça, doutora Cibélia Aparecida, para seu interrogatório. Prezados, boa tarde. Senhor Lourenço Santana, o senhor reconhece que exerce a prática da agiotagem? Portanto, empresta dinheiro a juros ilegais fora do sistema financeiro regulamentado. Ou seja, é criminoso até nas taxas de juros que pratica? Ele era um amigo meu. Emprestei o dinheiro. Peço que responda apenas com sim ou não. O senhor pode descrever como que foi o dia da conversa com o senhor e o senhor Antônio Saad após não efetuar o pagamento da dívida? O senhor foi pacífico? Foi respeitoso? Foi equilibrado? Como eu falei, eu fiquei muito exaltado por causa do acontecido do meu filho, que estava com uma doença gravíssima. Eu precisava desse dinheiro para pagar e eu não tinha mais esse dinheiro porque eu tinha emprestado para ele com muito carinho e eu precisava, fiquei muito nervoso. Peço que o senhor novamente responda a minha pergunta. O senhor foi pacífico? Respeitoso? Equilibrado? Fui. Exigir como pagamento de uma dívida parte do corpo de uma pessoa é monstruoso. O senhor não queria o pagamento de uma dívida. O senhor queria a morte do Antônio Saad. Para satisfazer o seu sadismo? Não. O senhor acha que o Antônio Saad, por um acaso, teria o dinheiro de pagar o senhor? Tinha, porque estava no prazo e ele assinou esse contrato que estava dentro do prazo, ele tinha que ter o dinheiro. E aconteceu com o meu filho. Você não vai ser mãe?
Sem mais, Excelência. Com a palavra, a defesa na pessoa da doutora Daniele Campos Moura, para que proceda o interrogatório. Boa tarde, Excelência. Gostaria de esclarecer sobre o meu cliente certos fatos. Como ficou o seu estado emocional depois da enfermidade descobrida sobre o seu filho? Eu fiquei muito abalado por saber que meu filho estava com uma doença gravíssima e fiquei... Compreendo. O que motivou o desespero em receber o valor emprestado? Pela doença do meu filho, eu fiquei um pouco exaltado, sim. Tinha dinheiro para pagar essa doença e fui exaltado com o Antônio Saad, mas eu precisava do dinheiro porque eu sou um pai, né? Todo pai tem que ser cuidadoso. O senhor Antônio Saad tinha conhecimento de total conteúdo do contrato quando assinou? Sim, ele tinha total. Ele pegou o contrato na mão, leu o contrato, releu e assinou. Assim, creio que deixou claro que foi totalmente de conhecimento dele assinar o contrato. Sem mais, Excelência. O senhor pode sentar-se ao lado do seu defensor. Solicito a condução do senhor Antônio Saad, denunciante, para que seja interrogado. Senhor Antônio Saad, é o senhor mesmo que deve falar. Lembra quando o senhor foi financiadora e pediu Ordem. empréstimo? Por favor, senhor juiz, deixa eu falar tudo Ordem. que eu tenho que falar. Por favor. Deve tratar com o senhor em outro lugar. Aqui não é o lugar e não é o momento. Peço que o senhor se sente ou devo pedir a segurança que retire. Por favor, senhor, deixa Se eu sente ou irei pedir a segurança que Ele retire. tem que falar, senhor. Ele Segurança. não é vítima. Não, ninguém vai me tirar daqui, não. Eu quero falar. Retire não é ele do canalha. tribunal. Ele é bloqueio que não me paga. Ele vai me Segurança, pagar. Eu não prossiga. vou sair daqui. Ele vai pagar. Segurança. Não vou sair. Eu quero falar. Mentira. Eu tenho ajuda. Eu quero falar. Eu vou falar que eu tô equivocado. Ordem. Ordem. A acusação tem a palavra. Senhor Antônio Saad, o senhor pode me dizer o porquê procurou Lourenço Santana para pedir empréstimo? Eu sou empresário do agronegócio, começando no cargo, e eu precisava de dinheiro para tocar a minha roça e manter a minha família. Eu não ia conseguir isso sem o dinheiro. Poderia me dizer o valor total desse empréstimo e os termos de pagamento? O valor do empréstimo era de R$350 mil. A forma de pagamento do empréstimo era quando eu conseguisse as vendas dos legumes, das verduras e das frutas. Mas infelizmente a seca e a geada comprometeram e eu não pude pagar no dia. Poderia descrever o que aconteceu no dia do pagamento? No dia do pagamento, o senhor Lourenço me insultou me chamando de molambo e de porco. Eu pedi prazo para o pagamento, mas ele não quis aceitar. Ele queria mesmo era brincar comigo, ele queria mesmo era me matar. Obrigada, Excelência. Passo a palavra à defesa. O que levou o senhor à quebra de contrato que tinha feito com o meu cliente? Gostaria de saber o motivo, o real motivo da quebra de contrato, sendo que o senhor tinha prazo e assinou. Foi o que eu já disse, a seca e a geada prejudicaram a produção dos legumes, das verduras e das frutas e acabei não conseguindo. Mas eu pedi mais prazo para ele, mas ele não quis aceitar. Eu sei que tem uma questão contratual, mas como que eu vou conseguir pagar sem o dinheiro?
O senhor é visto como pródigo, gasta seu dinheiro com futilidades, prazeres. Acha certo emprestar, gastar com farra e não cumprir o contrato? Protesto. Temos provas que provam totalmente ao contrário. Protesto aceito. Protesto. Cadê as provas? Se a senhorita da defesa pode me buscar aqui para... Sim. Enquanto eles irão avaliar, vou seguir com o meu interrogatório. Quando o senhor procurou o denunciante, senhor Antônio Lourenza, se o considerava um homem não confiável, por que não procurou outra pessoa para emprestar o dinheiro? Pessoas me indicaram ele que ele era o mais indicado, que emprestava dinheiro para as pessoas, e eu acabei confiando nas pessoas, eu achei que ele era um homem de confiança, mas infelizmente não foi o que eu pude ver, ele quis me matar e infelizmente eu não podia ter procurado ele mesmo, né? Mas é isso. Sem mais, excelência. O senhor pode ocupar lugar junto ao representante do Ministério Público. Ouviremos em seguida as testemunhas. Inicialmente prestará depoimento a testemunha da acusação, senhora Ana Renal. Jura dizer a verdade sobre as penas da lei? Sim, excelência. A testemunha está à disposição da acusação para o interrogatório. Delegada, como a senhora teve o conhecimento de que a vítima estava correndo risco de vida por não efetuar o pagamento da dívida? Eu tomei conhecimento quando o senhor Antônio Saad foi até a delegacia no dia anterior. Ele foi lá prestar um boletim de ocorrência contra o senhor Lourenço, informando que ele não conseguiria pagar exatamente no dia certo. Então ele me deixou avisada que no dia seguinte ele iria até a casa do senhor Lourenço e que era para mim acompanhá-lo, justamente porque ele sabia da má fama de perfil cruel existente. Ele então estava com receio, por isso que me chamou. Já havia outros boletins de ocorrência, ou seja, notícia-crime contra o réu, e por que não foram apurados? Sim, existiam, porém eles nunca foram devidamente apurados. As vítimas que iriam lá prestar, eles não levavam à frente por medo de ameaças e represálias. Isso, mas deixando sempre claro que a minha equipe sempre esteve à disposição para apoiá-los, mas devidamente nunca foram apurados. Qual foi a reação do réu ao ouvir a sua voz de prisão, delegada? Foi uma atitude extremamente desrespeitosa e machista. Foi uma clara ameaça à autoridade presente, dizendo que eu iria me arrepender. Sem mais, excelência. A defesa tem a palavra. Senhorita Ana Renal, considera que sua abordagem no escritório do senhor Antônio Santana teve a prova legal? Lógico, ele tinha me avisado e feito um boletim de ocorrência. A senhora portava autorização judicial a invadir? Não estava invadindo. Ao dar voz de prisão, a senhorita, enquanto delegada, ameaçou o réu e seus colaboradores a tiros? Nunca. A senhora portava... Ela está mentindo. Protesto recusado. Esse é o procedimento correto em caso de flagrante? Sim. Quando invadiu o local e deu voz de prisão, a senhorita encontrou o denunciante, senhor Antônio Saad, com o peito lesionado e sangrando? Foi feita uma clara ameaça, por isso entrei em ação. Mas a senhora viu o peito sangrando? Algum ferimento para ter alta voz com eles?
Não estava tendo alta voz, estava agindo como deveria. Naquele momento, eu era a autoridade presente. Protesto, só porque ela é autoridade, ela vai apontar arma para todo mundo então agora. Eu estava protegendo o meu denunciante. Protesto, recusado. Quando invadiu o local e a senhora deu a voz de prisão, você acha que a sua conduta estava certa? Acho. Sem mais, excelência. A testemunha está dispensada. Excelência, não consigo permanecer no mesmo ambiente que o réu, ainda mais depois de tudo que ele fez para mim. Senhor juiz, em nome da acusação, solicito que o réu seja tirado da sala temporariamente para que a testemunha possa dar seu depoimento. Protesto. A presença do réu aqui faz com que a testemunha fique desconfortável e abalada emocionalmente para relatar os fatos, o que é fundamental para um depoimento espontâneo e verídico. Protesto. O réu está aqui, não demonstra perigo algum. E o julgamento que está se fazendo hoje é contra ele. Então, a gente necessita da presença dele neste tribunal. Protesto aceito. O réu se manterá no tribunal. Jura dizer a verdade sobre as penas da lei? Sim, excelência. Com a palavra, a acusação. Dona Ana, por quanto tempo seu marido trabalhou para o réu? Meu marido ele trabalhou durante aproximadamente 10 anos para o réu como contador. E em que estado chegava o seu marido após um dia trabalhando com o senhor Lourenço? Ele chegava em casa assustado, quieto. Eu insistia em perguntar o que acontecia, mas ele sempre aparentava ter medo de alguma coisa. No seu último ano de trabalho, ele apresentou um comportamento muito depressivo. Inclusive, eu cheguei a ver ele chorar por alguns dias durante depois do seu turno. Ele, com isso, depois de ter insistido muito, ele resolve me contar. Sofria ameaças do senhor Lourenço para manter em segredo seus negócios, como o contrabando de produtos falsificados e a sonegação de imposto. Com isso, ele resolve pedir demissão justamente por colocar em risco a segurança da nossa família. A senhora poderia nos dizer em que estado foi encontrado o corpo do seu marido? O meu marido ele foi encontrado em estado de decomposição, jogado numa rua morta na cidade. Protesto, excelência. Não tem nada a ver com o nosso júri. Está sendo outro tema. Está sendo aqui feito hoje sobre a tentativa de homicídio contra o seu Antônio. Não isso que ela está tentando colocar aqui. Protesto, excelência. Caso tenha havido ocorrido passado sobre o mesmo pretexto que pode ter ocorrido futuramente, ele pode ter causado o acidente passado. Protesto da defesa, aceito. Sem mais, excelência. A defesa pode interrogar a testemunha. Senhorita Ana, se ele trabalhou 10 anos, o comportamento do senhor Lourenço era ruim, por que ele permaneceu no trabalho? Justamente porque ele era o único que levava o salário dentro da nossa casa. Então, eu só trabalhava como diária e ele precisava realmente trabalhar para o senhor Lourenço. Em 10 anos de trabalho, ele só reclamou nos últimos anos? Sim, que foi quando ele obteve conhecimento sobre os negócios do senhor Lourenço. Foi quando ele criou uma confiança para mostrar para o meu marido os atos que ele cometia. A senhora citou comportamentos de depressão. A senhora sabia dos casos dele do final de semana contra a senhora? Sobre os casos no Bataclan, que ele, a senhora tem conhecimento disso, que ele gastava dinheiro lá? Então a senhora diz que o comportamento depressivo é só dentro da sua casa. Você acha que isso é um caso com o trabalho ou com o seu casamento? Isso não tem nada a ver com o meu casamento, já que a gente tinha uma relação muito unida. Ele sempre
fortalecia a união da família. Então, ele sempre trazia as questões de trabalho e evitava de trazer isso dentro do nosso relacionamento. Mas a senhora está ciente dos casos à parte que ele tinha além do seu casamento? Não. Sem mais, excelência. A testemunha está dispensada. Pode dizer a verdade sobre as penas da lei? Sim, excelência. Com a palavra, a acusação. Primeiramente, se apresente aos jurados. Quem você é? Sou Maria Machadão, dona do Bataclan Bordel. E o que você tem a ver com esse tribunal? Porque ele gasta muito lá e vem com essa historinha de que não tem dinheiro para pagar o réu. Acabado de demonstrar das provas dos extratos bancários do réu, da vítima, ele não tem dinheiro apresentado na conta, devido às transferências feitas pelo próprio agronegócio dele. Como a gente vai estabelecer um documento falso? Isso não conta nos autos. Ele não pode estar contado. Está constado nos autos. Você não fez seu trabalho antes do trabalho no e-mail. Protesto recusado. Prossiga. Bom, verificando a veracidade do extrato, você pode ver que o Sicredi está totalmente à parte desse daí. Então, não vejo muito bem o motivo de você estar aqui ainda. Eu não posso fazer nada. Se ligasse, não está na conta dele. Que eu tenho a ver. Você tem alguma prova que ele tenha gastado no seu estabelecimento? Vai lá e pergunta para as mulheres que trabalham para mim. Se elas não estão aqui, não são recrusantes nesse caso. Então eu não posso fazer nada. E não pode fazer nada, sou eu. Você é uma testemunha irrelevante. Sem mais, excelência. Agora tira minha testemunha. Protesto aceito. A defesa está com a palavra. Boa tarde a todos. Senhora Maria Machadão. O Bataclan é uma casa noturna, certo? A senhora é a proprietária? Sim. O senhor Antônio Saad, o denunciante, que é o Santinho, o homem que trabalha para a família, ele frequenta a sua casa regularmente? Sim, todo final de semana ele aparece lá. É o primeiro a chegar e o último a sair. E ele gastava muito no Bataclan? Ixi, uma continha muito alta. Gastava com bebidas, mulheres, pagava para todos os amigos dele. Ainda falava que nem precisava de troco. Alguma vez a senhora ouviu ele reclamar de dinheiro, falar que as lavouras dele não estavam dando conta? Nunca na vida eu escutei ele falar isso. Ele sempre se gabava que tinha muito dinheiro, que não precisava de nada e que os negócios dele estavam muito, muito bons. Ainda vi por cima ele querer comprar o meu estabelecimento. Eu tenho dó da defesa, da acusação, que acredita nas palavras desse homem. Um homem manipulador, sociopata, que manipula até mesmo seus advogados. Qual é a prova que o nosso cliente usou? Cadê o saldo dessa prova? Eu quero saber a prova que você tem que o meu cliente gastou dinheiro no seu estabelecimento. Eu quero a prova. Se não tem prova, você é uma testemunha irrelevante. Protesto, excelência. Olha o comportamento dessa advogada. Sem mais, excelência. Protesto, advogada, aceito. A testemunha está dispensada. Na lei? Sim. A testemunha está à disposição da acusação. Novamente, repetindo minha pergunta passada, quem é você? Sou Leandro Kleber, sou um antigo sócio do senhor Antônio Saad. Nós tínhamos uma empresa juntos. E o que você está atribuindo para esse tribunal? Eu sei de comportamentos antigos dele, sobre dinheiro que ele roubou, e sei da pessoa que ele é, uma pessoa mau. Que provas você tem contra ele? Aqui nos papéis. Posso averiguar? E por que você está aqui? Você tem algum vínculo com o réu? Não. Então por que te chamaram? Fui chamado porque sabiam que eu era um antigo sócio do Antônio Saad. E eu já tinha dito o que ele tinha feito comigo. Visando que aqui o réu é o Lourenço Santana, o Saad não está em divulgamento aqui neste tribunal. Protesto, excelência. Se ele não está em divulgamento, não deveria ter
Ele é a vítima, não o acusado. Você fala que ele é a vítima. Olha, como o Gabriel entrou aqui, ele não é nem santo. Deve para todo mundo. Ordem. Peço que mantenha o decoro. Prossiga. Então, visto que você veio aqui apresentar provas contra o Antônio, que não tem nada a ver com esse tribunal, no que mais você pode contribuir com ele? Contribuir com ele? No sentido do tribunal. Estou aqui para provar que ele é uma pessoa ruim, que ele já roubou, que inclusive roubou a mim. Porque nós temos uma empresa junto e ele roubou dinheiro meu. Dinheiro da empresa. Você denunciou ele para a tutoria? Denunciei. E o que aconteceu? Não aconteceu nada, porque a polícia não faz nada. Sinto muito, então. Se não tem provas, ele não foi condenado. As provas estão ali. E por que ele não está preso? Muito bem. Se você não tem nada a declarar, eu também não. Com a palavra, a defesa. Excelência. Peça-lhe. Prossiga. Como o senhor disse, você tinha uma empresa com o Antônio Saad, né? A falsa vítima aqui nesse tribunal. Por que motivo rompeu relações profissionais e pessoais com ele? Porque ele cuidava da parte financeira da empresa e eu cuidava da parte de vendas e atendimentos. Então, durante o período de uns 3 meses, eu notei que estávamos com algumas contas que não tínhamos antes. Então, resolvi olhar o computador dele para ver a parte financeira, que era de responsabilidade dele. Então, notei que ele estava roubando dinheiro que era para pagar dívidas da empresa. Fiquei muito triste e revoltado por saber que ele tinha trocado uma amizade por conta de dinheiro. Então, no outro dia, resolvi conversar com ele e digo sobre a situação que eu vi no computador dele que ele tinha roubado. Ele se demonstrou muito enfurecido e negou a situação. Então, eu disse para eles para irmos ao computador dele e olharmos juntos. Ele disse que tudo bem, que a gente ia. Então, no meio do caminho, ele se demonstrou um pouco nervoso e pegou um serrote que tinha na loja de construções e acertou na região da minha barriga, que graças a Deus não acertou nenhum ponto vital, mas me deixou uma cicatriz. Então, quando eu estava no chão, eu peguei, olhei para ele e disse: por acaso você quer me matar por conta disso, mesmo sabendo que você está errado? Então ele me olhou por um tempo e saiu da loja. Depois disso, nunca mais eu falei com ele. Aqui está a cicatriz que ele me deixou. E ali com ele está o laudo médico. Aí com a acusação. Assim sendo, excelência, é um homem agressivo. Eu não me sinto seguro com ele no tribunal. Eu peço para que ele se retire. Protesto recusado. O senhor Antônio Saad costuma ter comportamentos violentos caso seja contrariado? Sim, várias vezes ele se demonstrou muito bravo quando a gente ia debater sobre negócios da empresa, principalmente quando o assunto era dinheiro. Quando eu dava a ideia de a gente poder economizar um pouco para aumentar os negócios da empresa e investir, ele se demonstrava muito bravo e falava que se eu quisesse fazer, eu faria sozinho. E um dia, uma mulher que claramente tinha problemas mentais foi na loja e insistiu para ele que ele tinha dado o truque errado para ela. Então ele se negou e ela foi para cima dele para dar um tapa. Ele segurou na mão dela e empurrou ela com muita força. Então eu gritei com ele e disse para ele parar com isso. Ele sempre demonstrou ter esses comportamentos agressivos. Seu amigo de infância, colega de muitas vezes foram sócios. Ele conhece o comportamento desse homem mais que ninguém. Então é por isso que é bom ele estar aqui. Viu, senhor Michel? Em algum momento, o denunciante Antônio Saad se mostrou arrependido do comportamento dele antigo? Não, já vi ele várias vezes na rua. E, inclusive, um dia ele estava com os amigos dele, viu a minha situação, sabia da cicatriz que tinha deixado na minha barriga e começou a debochar de mim, rir com os amigos dele, falando de mim em voz alta, para eu ouvir. Excelência, esse tribunal está sendo julgado do senhor Lourenço Santana, não o meu cliente Antônio Saad. Protesto aceito. Sem mais, excelência. Protesto, senhor juiz. Não precisamos ouvir esse informante da acusação, porque já basta os autos que estão colocados no processo. Este tribunal acata o pedido da acusação.
A acusação tem a palavra. Senhorita Mariane, por favor, se apresente. Eu sou a Mariane e eu era namorada do réu. Por quanto tempo vocês ficaram juntos? Ficamos juntos por mais ou menos 1 ano e meio. Nos conhecemos numa festa onde eu estava comemorando meu aniversário. Lá trocamos olhares, começamos a ficar e logo em seguida começamos um relacionamento mais sério. Ele parecia ser um cara incrível, o homem dos meus sonhos, mas eu mal sabia onde estava me metendo. Durante esse relacionamento, a senhora tinha conhecimento das atividades profissionais do réu? No início não, mas com o passar do tempo juntos, fui notando alguns indícios. Porém, ele sempre disfarçava quando eu perguntava, atendia ligações somente longe de mim, não me contava nada. Protesto, excelência. A gente está julgando o caso do senhor Antônio Saad, do meu réu, ou julgando o que o meu cliente faz para ganhar dinheiro? Protesto recusado. Você. Até que num momento, enquanto ele estava no banho, recebeu uma ligação. E quem atendeu essa ligação fui eu. E era um dos clientes dele ligando desesperado por estar sofrendo ameaças também, por não ter pagado dinheiro na data, pois não tinha. Foi aí que eu descobri tudo. Depois do fim de seu relacionamento, o réu tentou algum contato ou abordagem envolvendo dinheiro ou ameaças? Sim, depois que eu descobri tudo, estava arrasada, fui tirar satisfação com ele, né? Ele falou que se eu contasse para alguém, ele iria me matar. E nesse momento... Cadê as provas? E nesse momento ele pegou muito forte nos meus braços, deixando inclusive marcas roxas. Foi aí que eu fugi. Então, este homem que se diz resolver as coisas respeitosamente, pacificamente, equilibradamente, machucou a senhora. Machucou. Aqui estão as provas. Ele não é pacífico? Ele não é respeitoso? Sem mais, excelência. Com a palavra, a defesa. Senhora Mariane, já que você disse que ele te agrediu, você foi na delegacia? Sim. E o que deu? Como faz pouco tempo ainda estavam sendo apurados os fatos, mas logo vi o noticiário que ele já estava sendo acusado por outro momento e resolvi vir dar meu depoimento. Você disse que ele é um homem culpado? Sim. E quais são as suas provas? Eu posso dizer isso justamente pelo outro cliente que ele estava ameaçando e esse, se a delegada não tivesse chegado no momento, teria sido executado o crime. Você estava lá na hora que a delegada chegou? Como você pode afirmar isso? Se ela mesma já esteve nesse tribunal e deu seu depoimento e todos estão presentes, então quer dizer que isso aconteceu. Você confia totalmente na palavra dela e não de um homem que você namorou, disse que era 1000 amores com ele. Então você fala que tudo era falsidade. Exatamente, tenho certeza absoluta, pois como eu disse, no começo eu achava que ele era 1000 maravilhas, mas depois eu notei que isso era tudo mentira. Então a senhora é uma ingênua e eu não quero que isso seja usado contra meu cliente. Uma pessoa ingênua poderia testemunhar? Posso ter sido ingênua no início mesmo, mas assim que eu tomei conhecimento, eu tomei providências cabíveis. O que parece que não deu muito certo, né? Estamos nesse tribunal hoje para ver o que vai dar. Isso que a gente vai ver. Sem mais, excelência. Ouvido o senhor Dr. João Marcos Bueno, que trará elementos que não podem ser ignorados. Se de fato este tribunal pretende fazer justiça de maneira inequívoca. Por uma questão de isonomia, este tribunal atenderá à solicitação da defesa, que o informante tome assento para ser ouvido. A palavra está com a defesa. Eu gostaria de saber qual a sua relação com o Sr. Lourenço e com a família, e há quanto tempo se conhecem? A minha relação com a família Santana é de tipo de amizade e muito respeito. Conheço o Sr. Lourenço há muito tempo. E com o passar do tempo tive o privilégio de conhecer praticamente todos os familiares desta grande família.
em decorrer desses anos, ele demonstrou algum comportamento agressivo? Nenhum, senhor. De acordo com seus conhecimentos médicos a respeito da doença que pode levar o filho do Sr. Lourenço à morte, qual seria o tempo de vida restante para a criança? Como médico responsável, eu entendo a preocupação, mas não é possível prever o tempo de vida ainda mais de uma criança. Sem avaliação detalhada, o diagnóstico depende de vários fatores, como por exemplo, aqui, o tipo da doença que é raríssimo, a resposta ao tratamento e o estado geral do paciente, que é uma criança, ou seja, é muito fraco. Quanto tempo faz que o senhor comunicou os resultados dos exames e o diagnóstico terrível da doença ao Sr. Lourenço? Como ele reagiu? O Sr. Lourenço Santana foi informado dias antes da operação. Durante a consulta eu informei sobre todas as informações do quadro clínico e as opções de tratamento. E também o Lourenço Santana, como eu já disse, a gente tem muito tempo de amizade e respeito. Ele me informou em sigilo que tinha um dinheiro a ser pego, a ser recebido, que aplicaria nesse tratamento, ou seja, o pagamento da consulta do tratamento do seu filho. E essa é a minha pergunta para vocês. A gente vai condenar um homem que estava desesperado pela vida do seu filho ou vai condenar um picareta que nem é o Sr. Antônio Saad? Sem mais, excelência. A acusação tem a palavra. Senhor doutor, eu entendo muito bem e me compadeço com a dor do filho do réu. Mas o que isso tem a ver? Se ele queria dinheiro, eu sinto muito. O meu cliente não poderia dar esse dinheiro. Então, se ele não poderia dar esse dinheiro, por que ele assinou o contrato? desculpa se você nunca se endividou antes, mas é assim que as coisas funcionam no Brasil. Então, voltando, doutor, o que isso tem a ver com ele tentar machucar o meu cliente? Ora, sejamos únicos, sejamos humanos e únicos. Vocês não têm família? O rapaz estava com seu filho, quase à beira da morte. E assim, são doenças psíquicas que também não fazem sentido, assim. Ele não apresentava, como eu posso dizer, excelência. Ele realmente já disse, ele não tinha problemas mentais, ele apenas surtou no momento, isso não vem ao caso. Como o senhor mesmo disse, por questões humanas, você acha humano uma pessoa tentar arrancar uma pele do seu coração? Você, como médico, sabe quanto isso foi prejudicial e pode ser para a saúde psicológica do meu cliente. Como eu disse, senhor juiz, isso foi para o momento, isso não vem ao caso. Como doutor, você está negando o caso de um paciente que podia ter sido morto por causa de hemorragia? Protesto, excelência, está tentando corrigir meu testemunho. Protesto aceito. Não, eu não estou negando, eu tenho estudos, eu sou formado nisso, eu sei o que estou falando. Então você não acha que um corte em cima do peito não seria prejudicial à saúde? Excelência, se ele acha que seria prejudicial à saúde, por que ele assinou o contrato? Ele sabia de tudo. Essa é a pergunta. Ele não é um coitado. Mesmo visando em contrato, você acha justo e humano uma pessoa ser tentada retirar a pele do seu próprio coração? Isso não daria acontecendo nada disso daqui se o cliente do senhor... Prosseguiremos a sessão. Ordem. Não tenho mais nada a declarar. Diretamente a vocês, jurados. Você acha humano uma pessoa ser ameaçada, ser retirada uma pele do seu próprio peito, na frente do seu coração? Você acha isso justo? E visando que o réu já tem casos passados de agressão, você acha justo o réu continuar solto em sociedade? Se vocês têm filhos, filhas, você acha seguro a sociedade com ele solto? Você acha que uma pessoa dessa deveria estar em sociedade livre, ou vocês acham que ele deveria estar preso? Como apresentados nas nossas provas, o meu cliente não tinha dinheiro, e só por causa disso, ele foi tentar se explicar, ele não correu da dívida, ele falou que ele ia pagar depois, e mesmo assim, o réu tentou retirar um pedaço de couro. Novamente voltando a falar disso, porque na minha cabeça não entende que isso é um comportamento humano. Uma pessoa não teria sã capacidade de fazer isso com o seu próprio semelhante. Protesto, excelência. Ele não estava bêbado, ele não estava drogado, ele não é uma criança. Ele tem que saber que toda ação tem uma consequência. Então,
Isso que ele está fazendo, ninguém obrigou, colocou uma arma na cabeça dele e falou lá, pega dinheiro com o senhor Lourenço. Isso que ele está falando não é nada mais do que... Protesto, excelência. Ele vai ter o momento dele de falar. Protesto aceito. Bom, vendo o que ele mesmo falou, ele não estava sobre nenhuma arma apontada na cabeça dele, ele não estava normal, eu sei disso por causa do filho dele, mas mesmo assim, ameaçar a vida humana. Se o seu filho está mal, você não ameaça a vida humana de outra pessoa, porque isso pode acarretar na outra pessoa, na outra família, também se sentir mal. Se colocando no lugar do próximo, tendo empatia, coisa que o senhor não teve muito naquela hora, não vejo como isso pode realmente ser aceito em sociedade. Vocês acham justos mesmo ele ficar em sociedade? Então, pela lei, eu imploro que vocês façam a lei nesse tribunal e vote para que ele seja acusado e preso. Nada mais a declarar, excelência. Boa tarde, excelentíssimo juiz, membros do Conselho de Sentença, estimados membros da acusação e a todos presentes neste tribunal de hoje. Estamos aqui para defender um homem honesto, um pai que tem sido injustamente acusado. O senhor Lourenço enfrentou um grande desespero ao ver a sua família ameaçada por uma dívida que deveria ter sido paga, mas não foi. O senhor Lourenço é um homem de palavra, um homem que, ao ver um amigo em necessidade, estendeu a mão, acreditando no compromisso e na promessa do senhor Antônio Saad, que o valor seria pago. Ele emprestou uma quantia alta, um valor que representava mais do que dinheiro. Representava a esperança de um futuro mais seguro para o seu filho, que precisava urgentemente de uma cirurgia para tratar uma doença. Senhoras e senhores do júri, o desespero de um pai está sentado ali. É algo difícil de medir. Não podemos ignorá-lo, senhor Lourenço. Cobrou o que lhe era devido, pois sabia que sem aquele dinheiro, as chances de seu filho sobreviver diminuiriam. Ele foi traído pela palavra de um homem que, ao invés de honrar o seu compromisso, trouxe apenas desculpas e atraso. Contamos aqui com as testemunhas que conhecem bem o senhor Antônio. Principalmente, temos a dona Maria Machadão, proprietária do estabelecimento noturno. Ela testemunhou, ao contrário que tenta parecer, o senhor Antônio sempre pagava suas contas à vista, quando se trata de interesse próprio. Isso revela um padrão. Ele tem dinheiro quando lhe convém, mas não honra compromissos. Que não o beneficiaram diretamente. Estranho, né? E quem paga o preço de uma pessoa não honrar o seu compromisso? Pegar uma continha de dinheiro com você e não honrar o que foi estabelecido em contrato. Quem pagou o preço dessa vez foi o meu cliente e o seu filho, que apenas querem ter o direito à vida. Nossa segunda testemunha, o senhor Leandro, ex-sócio e amigo de infância do senhor Antônio. Ele revelou o lado obscuro e perigoso do senhor Antônio, um homem que traiu financeiramente e até o agrediu fisicamente, quando o senhor Leandro decidiu encerrar a sociedade que os dois tinham. Esse comportamento é típico de alguém que não mede esforços para se livrar de um compromisso que já não lhe convém, né? A relação deles terminou devido a um desvio de dinheiro, violência,
provando que o senhor Antônio não é apenas irresponsável com suas dívidas, mas também agressivo quando confrontado. Isso mostra que o senhor Lourenço não está lidando com uma pessoa confiável ou inocente, e que suas ações foram um reflexo do desespero diante de alguém que não respeita compromissos, que não honra os contratos, não honra os compromissos que o fez. Nada disso estaria acontecendo nesse tribunal de hoje se o senhor Antônio não tivesse, se ele tivesse honrado o compromisso dele. Como ele não honrou, senhoras e senhores, precisamos também considerar a conduta questionável da delegada. Ela invadiu o local onde o senhor Lourenço estava com o senhor Antônio, sem alvará, sem qualquer justificativa legal. Um abuso de autoridade. Protesto, excelência. Um membro da delegacia de polícia militar pode sim agir sem estar em contrato nenhum, porque a vida de uma pessoa foi infringida, foi colocada em risco. Então a polícia pode agir sim. E como ela sabia? Será que isso não era tudo premeditação do senhor Antônio? Como já foi falado antes, já tinha havido um leão na delegacia. Então, ele pediu por escolta, por proteção. E foi o que aconteceu. Imagina se a delegada não estivesse lá na hora. O que tinha acontecido com o meu cliente? Protesto, excelência, ele está supondo. Ninguém sabe o que teria acontecido com o cliente. Excelência, peço que restabeleça um pouco do meu tempo. Ele está tomando... Protesto, senhores recusado. Prossiga. Ok. Mas onde estão as evidências disso? Se realmente houvesse uma tentativa de violência, o bisturi encontrado na cena apresentariam marcas de sangue. Senhoras e senhores, estou com o bisturi em minhas mãos, passado por perícia. E sabem o resultado dessa perícia? Este bisturi não foi usado. O bisturi estava absolutamente limpo, intacto, sem qualquer vestígio, que foi apenas uma ferramenta deixada no local, sem qualquer conexão à acusação tenta insinuar. Pedro, você está vendo alguma marca de sangue neste bisturi? Vocês estão vendo? Se realmente tivesse uma tentativa de homicídio, não teria marcas nesse bisturi? Não teria? Estranho, né? Por fim, antecipo que a acusação tentou manchar a imagem do senhor Lourenço, alegando que outras pessoas que lhe deviam dinheiro tiveram um destino trágico. Mas onde estão as provas? Isso não passa de especulação. De uma tentativa desesperada de associar tragédias independentes ao caráter do meu cliente. Ele sempre foi um homem justo, conhecido por todos na cidade, como alguém que respeitava acordos e resolve suas desavenças da maneira civilizada. Pergunto ao grupo de acusação: os senhores costumam fazer empréstimos em dinheiro e descobrirem que o valor foi emprestado, foi gasto com farras, prazeres, e não lhe será pago conforme combinado? Perdoariam a dívida? E surgindo um contratempo familiar, como uma doença grave que necessita de tratamento urgente, não se desesperam para receber o que lhes devem para socorrer um ente querido, sobretudo se for um filho de vocês? Quem do grupo de acusadores não agiria com dureza para receber cujo valor para salvar a vida de uma pessoa querida da sua família
que a acusação não seja hipócrita, querendo incriminar quem, no auge do seu desespero, o réu Lourenço Santana, apenas queria receber o valor que era devido, conforme estabelecido em contrato e assinado por ambas as partes. Peço que o Conselho de Sentença olhe com o coração para este caso. Meu cliente, um pai, lutando para salvar a vida do seu filho. Ele confiou no Sr. Antônio, confiou em sua palavra, e ao ver o seu filho em risco, imaginem o desespero que sente ao ver uma criança doente, ao saber que a chance de salvar essa vida depende de um compromisso que outra pessoa quebrou. O que fariam se estivesse no lugar do Sr. Lourenço? Seja por vocês julgados em si. Eu entendo o que tudo está acontecendo com Lourenço Santana, com o filho dele, com tudo que aconteceu com ele. E, da minha parte, eu acho sim uma dor imensa. Mas, será que isso tudo é motivo suficiente para ele agir com agressividade com o Antônio Saad? Será que tudo isso é suficiente para ele tentar arrancar um pedaço do peito, do lado esquerdo do coração do meu cliente? Tudo isso que está acontecendo com o senhor Lourenço Santana, que foi apresentado aqui pelos meus colegas, tudo isso é motivo para ele ser agressivo com o Antônio Saad? Todos nós, seres humanos, temos sim o nosso momento de agressividade, de fraqueza. Mas será que isso tudo que a gente sente no nosso peito tem que ser, vamos dizer, agressivo com o outro? Tentar, como o meu claro cliente diz, com licença, esse bisturi, obviamente, está limpo, como o meu querido colega já alegou para vocês. E sim, está limpo. Mas está limpo por conta da delegada, que chegou bem na hora. Isso é o que consta no depoimento da delegada. Que ela chegou bem no momento em que um dos capangas do senhor Lourenço Santana estava quase a cortar um pedaço do peito do lado esquerdo, do lado do coração do meu cliente. Está ficando só na suposição, está só no quadro. Não estou na suposição. Não estou na suposição. Recusado. Prossiga. Obrigada, senhor. Não estou na suposição. A delegada estava aqui, ela sentou nessa cadeira, vocês interrogaram ela, a minha equipe interrogou ela e ela falou o que foi feito. Excelência, eu gostaria de ver a bola de cristal da advogada para saber o que acontecer depois. E eu gostaria que o senhor respeitasse o meu tempo e quando fosse o seu tempo alegasse o que o senhor que eu gostaria de alegar. Prossiga. Como eu já havia dizendo, senhores jurados, toda a agressividade que foi estabelecida com o senhor Lourenço Santana pelo meu cliente Antônio Saad, os senhores acham que isso é cabível? Eu entendo que o filho do Lourenço Santana está passando por um momento muito difícil. Eu entendo. Nós, como seres humanos, quando vimos algum familiar nosso passando por alguma necessidade, alguma enfermidade, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Mas isso, perante a lei, não é certo. Isso, perante a lei, não é correto. Se fosse correto, todo mundo aqui, tudo que está acontecendo hoje, não seria necessário. Eu entendo a agressividade, mas se não fosse necessário, a gente não estaria aqui. A lei coloca para nós todas as legislações necessárias. Primeiro que esse contrato, eu entendo, foi feito o contrato.
O meu cliente, com a sua tremenda necessidade desse dinheiro, assinou o contrato. Não conseguiu cumprir o contrato, mas pediu prazo a mais. Disse que ia pagar em juros. E mesmo assim, Lourenço Santana não acatou o pedido de Antônio Saad, meu cliente. Será que Lourenço Santana, com tudo que está acontecendo na vida dele, com tudo que estava acontecendo com o filho dele, ele não teria capacidade Doutora, peço que conclua. Seu tempo está acabando. Sim, excelente. Como eu havia dizendo, com tudo que estava acontecendo com Lourenço, com o senhor Lourenço, será que seria realmente necessário tudo que aconteceu com o meu cliente? Será que tudo isso seria realmente necessário? Pensem, senhores jurados. Eu só peço que os senhores pensem como vocês, no lugar do meu cliente, se sentiria em pedir prazo a mais. O tempo acabou. É isso. Muito obrigada, excelentíssimo juiz. A defesa tem a palavra. Perguntar para o senhor Antônio. Você é uma criança que não consegue honrar com seus compromissos, por acaso? E eu tenho dó dos senhores advogados dele. Que ou os senhores são muito ingênuos ou são mau caráter, por acreditar num homem mentiroso e manipulador. Como antes aqui aconteceu, ele não só deve para o meu cliente, mas é para muita gente. Então eu tenho muita dó de vocês por acreditar nesse sujeito. E agora eu vou mostrar o contrato para vocês, devidamente assinado. E outra coisa que eu gostaria de falar, ele não tem dinheiro para pagar o meu cliente, mas para gastar com farra, com mulher, com bebida ele tem, né? Isso é estranho. Protesto, senhor juiz, isso já foi constado aqui nesse tribunal que não aprova. Protesta sim. Prossiga. E a delegada? Uma mulher que eu também acho que não sei se ela está exercendo a profissão dela corretamente, né? Porque eu tenho pena de quem a senhora vai proteger, acreditando nesse homem, um homem mentiroso que deve para Deus e o mundo e está se pagando de coitado. Como eu disse, um homem agressivo, que agrediu, deixou uma cicatriz no meu cliente, que quase matou ele por causa de dinheiro. Esse homem, ele é um sociopata, ele faz de tudo por dinheiro. E mais uma vez, ele está fazendo aqui, a gente está perdendo nosso tempo. Porque se ele tivesse pagado o nosso cliente como ele deveria, ninguém estaria aqui, como vocês mesmos disseram. Se ele tivesse sido bonzinho, a gente não estaria aqui. Não, nada disso. Se ele tivesse honrado os compromissos dele, a gente não estaria aqui. E eu gostaria de falar também com vocês, como pais e mães, não sei se vocês são. Como seria a reação de vocês? Um homem que deve para vocês, vocês têm o dinheiro com ele, vocês precisam que ele pague para vocês. Para você conseguir pagar o tratamento do seu filho, quero que vocês pensem assim, com o coração. Claro, todo o comportamento dele não foi ideal, mas não tem sangue, não tem nada, não tem uma tira de pele dele no bisturi. Eles estão fazendo tudo isso em cima da suposição. Meu cliente ia dar só um susto nele, porque ele estava desesperado pelo dinheiro. Meu cliente nunca faria algo desse tipo. Eu gostaria de perguntar para vocês, porque o motivo da risada, do deboche, isso é certo? É um comportamento certo? Um comportamento bem... Prossiga, doutor. Eles estão desesperados, por isso que eles estão dando risada, estão fazendo isso. É porque eles sabem que o meu cliente é inocente e o deles é simplesmente uma farsa. Um homem que dá nojo só de olhar para a cara dele, que não honra seus compromissos, que não é uma criança e... eu não paguei porque minha lavoura não deu. Você é um homem, cara, você tem que tomar atitude de homem e se responsabilizar pelo que você deve para as pessoas. E não é a primeira vez, né? Vocês viram antes que entrou aqui falando que ele devia também. Infelizmente, o senhor juiz não deixou ele falar completamente, né? Mas já deu para entender. Eu acho que é isso. Eu gostaria de falar só isso, porque eu tenho certeza que os senhores jurados já têm o seu resultado, né? Vão inocentar, com certeza, um pai de família que estava desesperado pelo seu filho e não vão dar o gostinho para esse homem que é um hipócrita, um sociopata que faz tudo por dinheiro. Sem mais, excelência. Faço agora a leitura do quesito a ser julgado pelos membros do Conselho de Sentença. Diante dos fatos relatados, interrogatórios do réu, do denunciante
e testemunhas de defesa e acusação, o réu Lourenço Santana, acusado da tentativa de homicídio qualificado, deve ser absolvido ou condenado. Convido os senhores jurados, os representantes da defesa e da acusação, os senhor escrivão, a se dirigirem à sala secreta, para que seja dado o veredicto. Solicito a todos os presentes neste tribunal que se coloquem em pé. Conforme a decisão soberana, ordem. Peço ordem. Conforme a decisão soberana do Conselho de Sentença, o réu senhor Lourenço Santana foi considerado inocente da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo uso de crueldade, por 4 votos a 3. É a decisão. Declaro encerrada a sessão deste tribunal.